Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a santa e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus esteja com você, onde quer que você esteja agora neste momento. O que você estiver fazendo, pare um pouquinho e pare para ouvir essa palavra que vai vir diretamente do céu, aleluia. Porque Deus, Ele marca encontros, e nessa noite, Deus marcou um encontro aqui. Nesta palavra, Deus tem uma palavra para você, diretamente do trono dEle, aleluia. Que Deus venha te abençoar cada vez mais. Se você não segue o canal ainda, vá lá em seguir e compartilhe também os vídeos para abençoar mais pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus fale com você neste momento, aleluias. A palavra do Senhor nessa noite vai ser lá em 1 Reis 19, versículo 4 ao 10. Aleluia. E ela então vai dizer assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para atirarem. Aleluia. Essa palavra, ela é muito profunda, porque ela fala do profeta Elias. Elias, ele estava fugindo de Jezabel, aleluia. Ele estava fugindo porque Jezabel, ela perseguiu os profetas e ela matou todos os profetas daquela época. A Bíblia vai dizer que lá no capítulo 19, versículo 2, diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, e estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E então, quando aquele mensageiro chegou até Elias, entregou aquela mensagem, Elias logo se cuidou e tomou o seu caminho e foi-se embora. E ele teve a ideia de se esconder, mas ele caminhou muito ali, e ele foi até o deserto, e ele caminhou por um dia. Então, ali debaixo de um zimbro, ele deitou, e ele disse para o Senhor que ele pediu a morte dele, porque ele não aceitava, ele não queria aceitar que Jezabel fosse lá e tirasse a vida dele, assim como aqueles outros profetas. Então, ele pediu a sua morte. Quantas das vezes nós chegamos para o Senhor e nós só desejamos, em diversas situações, em diversos momentos de nossa vida, nós chegamos ao Senhor e nós falamos que nós não aguentamos mais, que nós não damos conta daquele problema, e nós
às vezes ali em uma depressão, porque Elias, ele estava passando, quando ele se isolou naquela caverna, ele praticamente estava passando por uma depressão. Por quê? Porque ele queria desanimar, ele queria se esconder, mas o anjo do Senhor, quando a palavra diz o anjo do Senhor, ela está se referindo aqui ao próprio Deus. Então, quando ele estava deitado, aleluia, e ele olhou, eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Então, o anjo do Senhor visitou Elias ali naquele momento, e Deus sabia, Deus ali, ele já estava vendo que Elias estava fraco, ele estava abatido, ele precisava de um alimento, ele precisava de uma água, ele precisava se hidratar, porque ele caminhou durante um dia e ele não tinha comido nada, e ele deitou ali, e eu penso, aqui nós podemos imaginar que Elias deitou ali debaixo daquela árvore, e ele já fraco, e ele pediu ao Senhor que tomasse a vida dele. Então Deus, ele visitou Elias ali naquele lugar, ele visitou e ele concedeu a Elias, ele o toca no seu ombro, e ele deixa ali um pão sobre as brasas e uma botija de água. Olha que glória! Muitas das vezes você aí está passando por um problema, por uma situação, e você está desanimado. Não desanime, meu irmão, porque Jesus, ele está do teu lado, e ele toca no teu ombro, e ele diz: aqui está o pão, o alimento, aqui está a água para você beber. Aleluia. Aqui na palavra do Senhor, quando nós falamos de água, nós estamos falando de uma hidratação, e ela está falando que você não vai ter sede. É como se você tomasse uma água e você nunca mais terá sede. Assim é a palavra do Senhor, aleluia. O pão, ele é um alimento para nossas almas, aleluia. Ele é um alimento para o nosso corpo, mas espiritualmente falando, a água e o pão, na palavra do Senhor, ela está direcionada a nós como um alimento, aleluia. Que glória! Porque Jesus, ele não nos deixa abatido, ele não nos deixa perecer. Muitas das vezes nós estamos desesperados, nós não estamos dando conta, nós estamos preocupados, nós estamos, às vezes, passando por situações, isolados dentro de um quarto. Irmãos, eu te falo isso porque eu já passei por isso. Eu já fiquei um dia inteiro escondida dentro de um quarto. Eu não tinha vontade de sair dali. Eu não tinha vontade de prosseguir. Eu não tinha visão do futuro. Ali para mim, naquele momento que eu estava deitada ali sobre aquela cama, e eu estava ali naquele quarto, eu só era pensamentos de derrota. Mas você sabe por quê? Porque eu estava meio que afastada da palavra do Senhor. Eu não estava orando, eu não estava jejuando, eu não estava me preparando, eu não estava pensando, a palavra correta, eu não estava congregando diariamente, porque nós devemos congregar diariamente a casa do Senhor, porque é um alimento. Ali Elias, ele caminhou durante um dia inteiro, e ele chegou ali, e ele deitou debaixo daquela árvore de zimbro, e ele pediu a sua morte. Elias já estava fraco, Elias estava cansado, mas o Senhor não deixou, o Senhor não permitiu que Elias ali, ele se prostrasse, ele se entregasse à morte. Deus não permitiu. Então Deus foi lá e o visitou. Assim também foi comigo, meus amados irmãos, e como testemunho eu conto para vocês que eu passei também por isso. Eu estava cansada, eu estava sem rumo, eu estava com depressão, eu estava com ansiedade. Aquela ansiedade veio, mas
ela veio para me destruir, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, assim como Ele teve misericórdia da vida de Elias, porque Elias era um profeta, aleluia, e profeta não morre, profeta, ele é coberto pela proteção de Deus, aleluia, porque Deus não deixa nós perecer, Ele não nos deixa nos entregar à morte, Ele não nos deixa nos entregar para o inimigo, Ele não nos deixa se entregar para aquela situação. Então, a partir do momento que Deus, o anjo, a Bíblia diz aqui, que o anjo do Senhor tocou o seu ombro e disse: come, levanta-te e come, aleluia, porque ele precisava de um alimento. Assim foi Deus. Deus me visitou naquele dia. Eu estava trabalhando em um local e eu não queria mais trabalhar lá. Aquele emprego já não era, eu já vinha orando muito tempo e eu vinha pedindo ao Senhor para que o Senhor me visitasse, que Ele me cobrisse com a tua proteção, com a tua unção, e que Deus me desse uma direção, porque aquele emprego estava me tirando da direção do Senhor. Quando a gente está em um determinado local, uma determinada situação, um emprego que nos tira da direção do Senhor, Ele nos tira, Ele nos toca. E se você está trabalhando em um lugar, se você está frequentando certas rodas de amizade, círculos de amizade, e se esse ciclo de amizade, esse emprego, esse lugar onde você frequenta está te tirando da direção do Senhor, abra os teus olhos, levante a sua mão para o céu e pede ao Senhor direção, porque se está te tirando da direção dEle, não é lá o seu caminho. Às vezes Deus fala assim, Deus nos diz assim: segue por este caminho reto, não se desvie. E às vezes um emprego, uma amizade nos faz sair daquela direção certa. É como se fosse uma estrada e por ela tivesse desvios, e às vezes, muitas vezes na nossa vida nós pegamos esses certos desvios e nós nos desviamos da direção do Senhor. Então o Senhor está dizendo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está no local, se você está frequentando um local, se você está frequentando certos lugares, se você está em um trabalho, às vezes que está te tirando da direção do Senhor, saia, peça ao Senhor direção, peça a Ele para abrir uma porta certa. E ali naquele dia eu pedi para o Senhor, falei: Deus, eu não aguento mais viver nessa situação, porque eu estava definhando, eu não estava adorando ao Senhor, eu não tinha tempo para vir para a casa do Senhor, eu não tinha tempo para cultuar a Deus, eu não tinha tempo para ouvir um louvor, uma pregação, eu não tinha tempo para abrir a Bíblia e ler a Bíblia, meditar nela, e aquilo ali foi me encolhendo, foi me diminuindo, e ali eu fui morrendo espiritualmente falando, eu fui me acabando, e eu falei, chegou um certo dia que eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, não posso continuar assim. E de repente, meus amados irmãos, para os irmãos, como forma de testemunho, eu digo para os irmãos que naquele dia eu pedi socorro, mas só que tem uma questão também. Sabia que Deus, Ele cria situações para nos colocar num determinado, na direção dEle. Às vezes nós nos desviamos para cá e nós estamos fora da direção, e Deus, Ele fala assim: não é para você estar aí, meu filho, é para você estar nessa direção, no meu caminho, porque Jesus está voltando, aleluia. Não há tempo para nós desviarmos nosso pensamento, não há tempo de nós desviarmos nossa direção, porque a direção é o céu, aleluia. A direção é o céu, aleluia. Então, não desvie o teu caminho. E ali eu me encontrei naquele dia. Eu lembro, quando eu me lembro, meus amados irmãos, eu choro porque foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, eu clamei ao Senhor. Eu passava 2 dias, 3, 4, deitada numa cama. E isso foi me acabando, foi me destruindo aos poucos. Eu pensei que eu ia morrer, eu pensei que só vinha pensamentos de derrota na minha vida. E eu clamei ao Senhor, falei: Deus, me dá uma direção,
me mostra a tua direção, Senhor. E ali Deus me socorreu naquele dia. Quando eu me lembro, meus amados irmãos, daquele dia, meu coração ele dói, porque eu lembro da dor que foi passar por aquela situação. E ali eu faltei. Eu comecei a faltar aquele emprego, só que antes de tudo isso acontecer, eu pedi ao Senhor para que Ele me desse uma direção. Então Deus, Ele permitiu aquela situação. Se não fosse aquela situação, irmãos, eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aqui. Mas Deus, Ele teve misericórdia da minha alma. E eu ali naquele quarto, eu passava 4, 5, 6 dias. Eu não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de tomar banho. Eu não tinha vontade de comer. Eu passava e eu falava para as pessoas. Teve um certo dia que eu falei assim. Eu falei bem assim, eu estou no trabalho, mandei mensagem. Eu queria me esconder. Eu não queria. Eu queria me esconder de tudo, de todos. Eu queria me isolar. E aí eu falei que para os meus parentes que eu estava trabalhando e eu não estava. Eu falei que eu estava no meu emprego e eu não estava. Eu estava deitada numa cama escondida dentro de casa para que ninguém soubesse, porque eu não queria que ninguém chegasse em mim e me interrogasse, que ninguém viesse me dar uma bronca, né? Uma palavra de, né? E eu não queria que ninguém chamasse a minha atenção, porque eu estava passando por uma situação muito difícil. Então Elias, ali, ele se escondeu naquela caverna, ele precisou se esconder. Então, às vezes, e aqui a palavra de Deus, ela vai falar que Deus, ele chegou até Elias e ele disse, lá no versículo 9, do capítulo 19, versículo 9, e diz que Deus chegou lá e falou, o que fazes aqui, Elias? Então, às vezes nós nos escondemos, nós estamos escondidos dentro de um quarto, nós estamos escondidos em um certo lugar, e Deus chega e fala, o que está fazendo aí, meu filho? O que faz aí, meu filho? Porque Deus, Ele não quer que nós venhamos sofrer. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós sejamos pessoas fortes. Porque a palavra de Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então nós devemos estar na direção, aleluia. E como eu estava contando, naquele emprego, eu pedi para o Senhor me tirar de lá. E que Deus, Ele fizesse algo que mudasse, que fosse outro mover. E Deus então permitiu que eu passasse por isso, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha saído daquele emprego. E eu cheguei lá e eu contei a minha história. Eu faltei quase 30 dias daquele emprego. Chegou uma carta para mim, para quem sabe, né, para quem conhece, chegou uma carta de aviso. E se eu não fosse, eu ia perder tudo, todos os meus direitos, todos. E até sujar minha carteira. Mas Deus, Ele permitiu eu passar por aquela situação, porque quando eu passei por aquela situação tão dolorosa, Ele me permitiu passar por aquele problema. E quando eu passei por aquele problema, eu cheguei lá no emprego. Eu ainda fui lá 2 vezes. Eu fui uma vez e aí eu insisti ainda em continuar, mas não deu certo. E eu tive que voltar lá, e na segunda vez que eu voltei, eu já levei todos os meus uniformes, levei tudo, já entreguei, falei que eu ia pedir conta, e eu pedi conta. Eu não estou falando isso aqui, irmão, para você pedir conta do teu trabalho, de jeito nenhum, porque nós devemos trabalhar, nós devemos ser pessoas prósperas, aleluia, nós devemos, né, nós somos pessoas abençoadas. Mas eu estou contando isso porque Deus, Ele me permitiu aquela situação. Então, irmãos, foi doloroso demais. Eu não gosto nem de lembrar, porque foi muito doloroso, doeu muito em mim. Mas Deus permitiu aquela situação para que eu viesse aos pés dEle. Porque o meu chamado é a palavra, é levar a palavra de Deus. O meu chamado, eu louvo na igreja, eu louvo ao Senhor. Vidas são edificadas, vidas, né, se chegam aos pés de Deus através de louvor, mas eu fui chamado para a palavra, aleluia. Então,
o meu chamado é a palavra. Então eu estava, Deus falou para mim, o seu trilho é esse aqui. E eu fui e me desviei. E a partir do momento que eu me desviei, Deus, Ele permitiu aquela situação para chamar a minha atenção. Então, irmãos, não se desanime. Se o lugar que você está, Deus está falando ao meu coração, se o lugar que você se encontra hoje, neste momento, se essa roda de amizade está te puxando para o mundo, saia imediatamente desse lugar. Peça ao Senhor para que Ele edifique e abençoe a sua vida, que Ele abra os teus olhos espirituais para que você veja a direção que o Senhor quer. E não deixe, meus amados irmãos, de congregar, porque quando congregamos, nós escutamos a palavra todos os dias. É como se nós sentássemos em uma mesa e nos alimentarmos. Assim é como quando nós congregamos. Nós estamos aqui congregando ao Senhor para nos alimentar da sua palavra, aleluia, da sua presença. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. Adorar ao Senhor é maravilhoso. Então, deixe Jesus trilhar o seu caminho. Deixe Jesus mudar a tua vida. Deixe Jesus mudar o teu ser. Deixe Ele tocar a tua alma, o teu espírito neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus venha te abençoar, que Ele venha te dar uma direção. Se permita o Senhor trabalhar na sua vida. Então, irmãos, se não fosse aquela situação, eu não estaria aqui. Aleluia. Então Elias, ele corre para aquela caverna. A única alternativa que ele teve foi se esconder em uma caverna. Aleluia. Glória a Deus. E Elias, ele foi um dos grandes profetas de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Caverna significa, na palavra do Senhor, ali caverna significou o sofrimento de Elias. Aleluia. Ele estava em um sofrimento, ele estava em uma aflição, ele estava em uma guerra interior, ele estava ali sozinho. Ele achava que estava sozinho, mas Deus estava ali, naquela caverna com ele. Então, caverna na palavra do Senhor significa o sofrimento de Elias. E olhar para fora da caverna significa novo sentido para viver. Quando ele está escondido aqui, que ele olha para fora, o que ele vê lá fora é o Senhor. Aleluia. O que ele vê lá fora é uma direção, é uma estrada, é um caminho. Aleluia. Então, quando nós estamos escondidos em um certo local, em um certo ambiente, às vezes escondido em nós mesmos, nós estamos nos escondendo, nós não estamos querendo nos mostrar, não estamos querendo nos posicionar diante do Senhor. Deus, Ele chega e diz: ei, o que você está fazendo aí? Eu tenho algo na tua vida que é grande, eu tenho algo na tua vida que é poderoso, eu tenho algo na tua vida que é maravilhoso. O que você está escondendo? Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aleluia. Então vamos nos agarrar ao Senhor, vamos nos segurar. Não é tempo de brincadeira, meus amados irmãos, Jesus está voltando. Então vamos nos agarrar ao Senhor, à presença dEle. Não é tempo de nós estarmos ficando em casa, na frente de uma televisão, na frente de um celular, com a internet, distraindo a nossa mente. Nós temos que estar ligados no trono da graça, aleluia, dia e noite, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele tem pressa em salvar, aleluia. Não há mais tempo, meus amados irmãos, não está sendo brincadeira. Os irmãos sabem do momento que estamos vivendo. Na internet o que mais se vê é sobre o momento que estamos vivendo, aleluia. Israel foi atacado, aquele país foi atacado, e eles estão ameaçando atacar mais países. Mas eu quero dizer para os irmãos que não se desesperem, só
se agarrem à presença do Todo-Poderoso, aleluia, porque Jesus está voltando, aleluia. E eu quero dizer para os irmãos, não se assustem, porque Deus não perdeu o controle da situação. Glória a Deus. Então, Deus ele não corrige Elias solitário e triste. Deus não chega lá para açoitá-lo, para corrigi-lo. Não. Mas ele expõe a sua solidão, mostrando a sua história. Aleluia. Atribuindo valor ao seu passado e especialmente o seu comportamento com o futuro. Glória a Deus. Então Deus ele nos faz lembrar do passado como marcas, como história, como aprendizado. Então Deus ele faz nós aprendermos que com o nosso passado, aquele passado que nós tivemos foi um aprendizado, foi uma escola que tivemos. Porque Deus ele não abençoa o passado. O que passou, passou. Aleluia. O que passou ficou para trás. Glória a Deus. Então, ele atribui o seu valor ao seu passado. Ele tinha um valor, por quê? Porque ele aprendeu, porque ele teve uma história, ele teve uma caminhada. E especialmente o seu comportamento com o futuro. Então Elias ali, ele não terminou a caminhada de Elias ali, não terminou ali, deitado debaixo daquela árvore, porque ele pediu a morte dele. Não terminou ali. Então o passado ficou para trás como forma de aprendizado, mas ele tinha que se posicionar, ele tinha que ser forte. Por isso que o anjo do Senhor deu aqui pão e água para ele, porque ele precisava ser forte para aguentar o que viesse pelo futuro. Então aqui a palavra do Senhor até diz que o anjo falou. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Então, naquele dia, eu vejo que aquele dia que eu estava naquela situação, ali, Deus ele não me viu ali como que eu estivesse desamparada. Não, ele falou: levanta-se, levante, come, toma água, que o teu caminho é longo. Por quê? Porque quando nós estamos passando por certas situações, nós não estamos ali para morrer, para nos entregar à morte, não. Porque nós temos um futuro. E o futuro, ele é fazer a vontade de Deus, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, levar a palavra a quem precisa, aleluia. E porque a nossa caminhada é longa, porque o céu está aí. O céu, ele está, e ele é de portas estreitas, ele não é larga. Então nós precisamos caminhar todos os dias, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Porque se Deus também chegar e nos chamar, e aí? Porque Jesus vai voltar, mas ele volta também para individualmente. Quando ele prepara a pessoa, ele leva. Então nós devemos estar preparados, porque o dia que o Senhor nos chamar, aí sim, aí nós vamos à eternidade, porque depois da morte só Deus, né? Então por isso que devemos estar preparados. Então ali Elias se escondeu em uma caverna para ficar seguro. Ele achou segurança naquela caverna. Muitas das vezes em nossa vida, uma única opção que nós temos, muitas das vezes, é nos esconder em uma caverna. Mas Deus, ele não quer que nós nos escondamos. Aleluia. Deus pode até nos esconder. Ali, Elias estava ali escondido para proteção. Então, muitas das vezes em nossa vida, nós nos escondemos, mas como forma de proteção. Porque nós não estamos dando conta daquela guerra. Mas Deus, ele nunca nos deixa desamparados. Assim como Elias, Deus, o anjo do Senhor foi lá, preparou pão e água e deu a ele. E disse para ele que o caminho dele era longo. Glória a Deus. Então, Elias, ele teve como primeiro erro, ele teve expectativa de como e quando as coisas iam acontecer. Expectativas são muito perigosas. Então, hoje em dia, nós vemos isso como
aleluia, como ansiedade. O que é uma ansiedade? É uma saudade do futuro, um futuro breve. Nós queremos que aquilo aconteça, nós queremos com a nossa força do nosso braço que aconteça, nós queremos fazer, nós não aceitamos a nossa caminhada, que é cada coisa devagar, uma atrás da outra, e nós queremos adiantar aquilo logo. Então, muitas das vezes acontece a ansiedade. Aqui, na palavra do Senhor, ela é vista como expectativa. Ele tinha uma expectativa de como e quando as coisas iam acontecer. Então, expectativas são muito perigosas, irmão, para nós. Porque ali, quando eu estava naquela situação, eu queria um futuro próximo, eu queria alcançar e eu queria correr. Mas eu estava enganada, porque tudo é no tempo do Senhor. A palavra do Senhor diz que para tudo há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então não adianta a gente querer abraçar o mundo, porque cada coisa é no seu devido dia, na sua determinada hora. E Deus, Ele nos abençoa conforme a sua vontade. Aleluia. Então, Deus, Ele nos resgata, Ele te resgata onde você está, o problema que você está passando, Ele resgata você. Ele me resgatou e eu estou aqui para a misericórdia, com a misericórdia do Senhor, eu estou aqui de pé. Aleluia. E as cavernas, elas eram frequentemente usadas como moradia. Naquela época, as pessoas daquela época, eles tinham o hábito de morar em cavernas. Era proteção para o sol, para a chuva. Glória a Deus. E lá no versículo 11, ele diz assim: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixara o teu concerto, derribar os teus altares e matar os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Então ele sentiu medo, ele estava com medo. Aleluia. Naquele momento. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Síria. Aleluia. E assim a história continua. Então, nós vemos aqui que quando Elias ele sai, ele está naquela caverna e ele olha para fora, houve um vento. Primeiro, houve um vento forte e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Deus, ele não estava no vento. Deus, ele não estava no terremoto. Deus, ele não estava no fogo. Aleluia. E depois de tudo isso, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, nós estamos passando por certas turbulações em nossa vida, nós estamos passando por certos problemas, nós estamos passando por certas dificuldades. E o Senhor não está ali naquela dificuldade, não. Porque Deus, ele está logo mais à frente, com a sua voz delicada e suave, nos dizendo que Ele é conosco. Aleluia. Então Deus nos dá a resposta depois daquela tempestade. Glória a Deus. E para que os irmãos, só para nós finalizarmos aqui a conclusão dessa mensagem, aqui diz que zimbro era conhecida como uma erva de proteção. Lembra que a palavra do Senhor aqui diz que ele chegou e ele se sentou ao lado de um
debaixo de um zimbro e pediu seu ânimo à morte e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida. Então esse zimbro aqui, ele era uma árvore, e essa árvore era uma das plantas mais poderosas e espirituais que existe. Nossa proteção espiritual, ela em dias nublados, tristes, chuvosos, atribulados, é a oração, é o jejum, é a palavra. Assim como o zimbro ali, você vê que a palavra do Senhor é tão linda que ele se sentou, aleluia, debaixo de um pé de zimbro. E esse zimbro era conhecido como uma erva de proteção, era proteção. E zimbro, uma das plantas mais poderosas e espirituais. Você vê que maravilha que é a palavra do Senhor aqui. Ele se sentou logo debaixo desse pé de zimbro. Era uma proteção, aleluia. Era uma das plantas mais poderosas e espirituais que existiam naquele tempo. Então, irmãos, a nossa proteção é a oração, é o jejum, é a palavra. Se nós não exercermos essas atividades em nossa vida, se nós não, diariamente, nós não estivermos indo na casa do Senhor, congregando, ouvindo a sua palavra, adorando a Ele, nós morremos. Nós morremos. Aqui é visto como o jejum, a palavra, ele é visto como aquele pão, aquela água que o anjo do Senhor deu a ele, aleluia, para que ele ficasse forte. E o anjo levou até Elias água, pão, para que se alimentasse, aleluia. Se nós formos na palavra, é oração, é a palavra do Senhor, é aonde nós nos fortificamos, aleluia. Então, meus amados irmãos, creia que Deus, ele é a tua saída, e se você está fora da direção do Senhor, Deus está falando contigo nesse momento: volte para a minha direção, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Você não sabe se Deus vai te chamar amanhã, você não sabe se você vai acordar, amanhecer vivo. Eu não sei do meu amanhã, eu não sei. Então nós temos que estar preparados para que quando o Senhor nos chamar, ou para quando o Senhor voltar e buscar a tua igreja, nós poderemos subir, aleluia, para o céu, porque o céu é lindo, aleluia, o céu é maravilhoso, e a salvação, ela vale mais do que 1000 tesouros dessa terra, do que todos os tesouros dessa terra. Então, meus amados irmãos, creia que Deus, ele tem pão, ele tem água fresca para você beber, independente da sua situação, do teu problema, Deus, ele tem algo para você que é especial, que é da parte dele, que é vindo direto do céu. Então, não se desespere. Assim como Deus fez na minha vida, ele me resgatou lá daquela vida de solidão, aquela vida de depressão, aquela vida de ansiedade. Deus me libertou e Deus me fez, aleluia, cantar o hino da vitória. Assim ele vai fazer na tua vida. Eu profetizo na tua vida, nessa hora, que o Senhor venha te resgatar, que ele venha colocar no teu coração o desejo de aceitar a ele como Salvador, que se você estiver afastado dos caminhos dele, você volte para o Senhor. Não se entregue a esse problema, não se entregue a essa situação, porque Deus, ele está te olhando e ele está te chamando. Vem, levanta-te, come, beba essa água e vai, porque teu caminho é longo, aleluia. E vamos caminhar até o dia da glória, até subirmos para o céu, aleluia. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, aleluia. Quem puder, que ouviu a palavra do Senhor até esse final dessa palavra, eu tenho um Instagram, quem quiser me acompanhar é Thaís Missões. Lá eu posto sobre a palavra do Senhor, para que o meu desejo é alcançar vidas, é poder alcançar uma pessoa com aquela palavra. Às vezes a pessoa está triste e se ela entrar no meu Instagram, ela vai ali ter palavras, ter louvores e ela vai se alegrar. Então, se você puder, me siga lá, compartilhe os meus conteúdos lá, que é da parte do Senhor, aleluia. Você vai se sentir edificado em nome de Jesus, porque não sou eu, é o Senhor que me usa, aleluia, para levar a palavra dele. Então é Thaís, @Thaís Missões. Me siga lá, compartilhe, e compartilhe também para quem precisa da palavra, um amigo, um vizinho, um parente.
Compartilhe, irmão, porque hoje em dia nós não estamos tendo tempo mais para nada. Nós temos que nos focar no Senhor, aleluia. E Ele vai fazer grandes coisas. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Deus abençoe.